paz. Meu nome é Usley Kaufmann, sou da cidade de Maringá, no Paraná. Uma mensagem para nós meditarmos sobre ela. Em Atos, a palavra nos diz assim, Atos 5: cuidado para não serem pego lutando contra uma obra de Deus. Se é dos homens, ela vai se findar, mas se for de Deus, não tem como parar. E não tendo como parar, cuidado para não serem pego lutando contra o que Deus está fazendo. Deus estabeleceu uma quarentena no mundo e está todo mundo recluso. Os textos mais usados está sendo: tranque-se dentro da tua casa e fique lá até que passe. Os pastores, as igrejas estão sentindo a necessidade de reabrir seus templos e a congregação normal. Só que talvez esse seja um tempo ímpar para a igreja brasileira. E nós temos que entender isso no Senhor. O Senhor mandou o povo pegar um cabrito, matar. O seu sangue teria que ser espalhado nos umbrais da porta. E cada um teria que se arrumar para a viagem, assar aquele cabrito e comer com sua família. A palavra nos diz isso sobre a saída do povo de Israel do Egito. A pergunta é: será que Deus não está repetindo esse quadro? Em que cada membro das igrejas, exatamente nesse final de semana, vão estar ceando? Cada um será responsável por providenciar o pão, providenciar o vinho, repartir o vinho, partir o pão e servir na sua casa. Até agora os sacerdotes têm feito isso. Os diáconos da igreja, os presbíteros, deixam tudo pronto, o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Quando nós chegamos nas nossas igrejas, está tudo lá em cima da mesa, pronto. Será que nessa estação a qual Deus permitiu, porque todas as coisas acontecem com uma permissão de Deus, Deus permitiu que os prefeitos, os governadores fechassem tudo, para que exatamente neste domingo a igreja lide com o corpo e o sangue de Jesus Cristo em particular? Lógico, haverá uma assistência dos seus pastores pela internet, haverá uma assistência do culto online, mas a responsabilidade primordial de preparar o cordeiro será de cada um. Isso me faz lembrar de um outro texto da palavra que diz assim: naquele dia eu vou pegar vocês pessoalmente, cada um, individualmente. Vou tirar um coração de carne, isso é pessoal. De pedra, quer dizer, vou colocar um coração de carne e vou escrever dentro deles as minhas leis, isso é pessoal. E ainda ele fala: ninguém mais precisará perguntar por mim, porque todos me conhecerão. Isto é pessoal com uma ação coletiva. Pois Deus tratou pessoalmente com cada um, então todos os conhecem. Todos sabem quem Ele é. E na ação coletiva, todos louvarão ao Senhor, porque todos o conhecem. A minha reflexão sobre isso é: devemos lutar com unhas e dentes para que as igrejas abram? Ou devemos entender que o próprio Deus está orquestrando uma estação para nós? Principalmente agora, esse final de semana que é a Santa Ceia. Vamos voltar lá. Cada qual lidando com o corpo de Cristo dentro das suas próprias casas. Cada chefe de família se posicionando em partir o pão, em mostrar o sacrifício agradável de Jesus Cristo para a sua própria família. Tem uma passagem bíblica que diz assim, que quando Salomão inaugurou o templo, a glória do Senhor veio. E naquele momento em que a glória do Senhor veio e encheu aquela casa, a Bíblia diz que os sacerdotes ficaram impossibilitados de ministrar ao Senhor. Será que o Senhor não está providenciando isto agora, este final de semana? De os sacerdotes ficarem impossibilitados de ministrar diante do Senhor, mas cada qual ser responsável
para ministrar em particular diante do Senhor, onde ele colocou igreja e liderança no mesmo nível e cada um terá que lidar com o cabrito, escolher o cabrito, separar o cabrito, analisar ele para ver se não tem mancha, não tem ruga, não tem mácula, e separá-lo e na hora certa todos imolarem o cordeiro. Será que Deus não está orquestrando isso agora como ele orquestrou na visita que ele teve dentro do templo de Salomão? Onde o sacerdote, a função dele foi se prostrar e adorar, sem ter que trabalhar. E a comunidade inteira, ao ver aquela glória descer sobre aquele glorioso templo, também não teve o trabalho de levar ou trazer animais, mas simplesmente de colocar o rosto em terra e adorar ao Senhor. Será que o Senhor não está proporcionando isso para a igreja, que é um tempo ímpar na história? Eu tenho 50 e poucos anos, não me lembro disso ter acontecido. Já perguntei para o meu pai, que tem 78 anos, ele também não se lembra de um tempo deste. Será que nós não estamos vivendo um tempo ímpar na história e fazendo parte do que Deus ainda não mostrou nos olhos dos homens e não desceu no coração dos homens? E isso não foi mostrado, isso não foi trazido ainda, e nós estamos vivendo esse momento, e por não viver esse momento, talvez a gente não saiba a decisão a qual temos que tomar, mas a palavra diz que o Espírito da verdade não nos deixaria enganar em nada e nos faria lembrado de todas as coisas. Então nós temos a palavra de Deus escrita, a história escrita, onde Deus pode usar ela para nos fazer conhecido das coisas que ainda não viram e das coisas que ainda não entrou no coração do homem, mas podemos analisá-la pela interpretação da palavra através do Espírito Santo. Eu deixo essa palavra de meditação. E dura coisa é a gente contender contra o que o Senhor determinou. O rei do Egito endureceu o seu coração e foi contra as coisas que o Senhor determinou. E nós sabemos o fim a qual foi dada tudo isso. Então a minha palavra para meditação é essa. Cuidado para nós não estarmos contendendo contra uma coisa que o próprio Deus está levantando. Segundo, um tempo ímpar, onde cada membro de igreja, cada pastor, cada pessoa da comunidade terá que lidar com o pão e o vinho dentro de casa. E a minha oração é que o Senhor faça conosco o que Ele fez com os discípulos no caminho de Emaús. Por tanto tempo temos conversado com Deus, por tanto tempo temos ouvido Deus, por tanto tempo temos sido ministrados pelos nossos pastores, nossos apóstolos, nossos profetas, nossos mestres. Mas quem sabe agora Deus está querendo colocar o próprio Deus conversando em particular, mostrando Ele mesmo dentro da palavra para nós por um espírito de revelação e de sabedoria, sem auxílio de mão de homens. E ora que cada membro dentro da sua casa, cada parte do corpo de Cristo dentro da sua própria casa, levantar aquele pão e partir. Talvez a gente reconheça o que Deus está fazendo. Sempre a gente pega o pãozinho na bandeja, picadinho, e o vinho em copinhos. Quem sabe agora é a hora de nós pegarmos aquele pão grandão em cima da mesa e partir. E a hora que partir, a gente lembrar dos discípulos de Emaús. Quando ele partiu o pão e os discípulos reconheceram, quando nós partimos o pão e entendermos Zacarias 12:10. Cuidado, ministro do altar. Por isso cuidado para não estar brecando algo que o próprio Deus
está orquestrando. Cada um escolha o seu cabrito. Cada um mate ele. Cada um sinta a sensação de estar segurando um corpo vivo e você cortar a jugular e o sangue escorrer, o tremor daquela carne no teu braço, quando ele está dando os seus últimos suspiros de vida. Talvez a gente precise passar por isso novamente. A igreja, pegar o pão e partir. Pegar a uva, apertar até o caldo sair. Eu submeto essa palavra à liderança e ao corpo de Cristo. E sugiro os que estão em casa, compra um pãozão bem grande, daqueles feitos em casa. Compre um litrão daquele de suco de uva. Coma devagar. Faça lembrar da morte dele até que ele venha. Sinta a agonia, a dor e o prazer de picar aquele copo, de beber aquele cálice. Cada um matou o seu cordeiro. Cada um teve que lidar com a morte de Jesus Cristo em particular. Talvez esse seja um momento ímpar na história.